Fala aí, beleza? Como foi a semana? Abençoada? Espero que sim. Então, antes de dar entrada no tema do vídeo, eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma história que, enfim, não foi muito legal, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Foi o quê? Foi um colega que ele simplesmente sofreu um acidente de moto e ele precisou de um hospital. Nisso que ele precisou de um hospital, ele foi para lá, o recepcionista atendeu ele muito bem, direcionou ele para a enfermaria. A enfermagem simplesmente quis analisar o caso. Nisso que eles foram analisar o caso, começaram a perguntar por que, que ele havia feito aquilo, como é que foi o acidente. E ao invés de ajudarem, começaram a simplesmente dizer que ele não deveria ter feito determinada coisa, que ele estava errado e que o culpado disso ter acontecido era ele. E disseram, olha, o seu caso não é com a enfermaria, está começando a se agravar, a gente vai te direcionar para emergência. Nisso que direcionaram ele para emergência, mostraram para ele uma tabela, né, dizendo que assim, o caso dele não era tão importante assim, tinha outros casos mais prioritários e colocaram ele para esperar. Nisso chegaram alguns médicos para saber, né, o que havia acontecido com ele. E aí ele então contou, explanou. Por incrível que pareça, teve gente que riu dele, disse que ele não deveria ter feito aquilo que ele fez foi burrice. E, enfim, começaram a julgar ele, né? Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito aquilo, porque você fez, você está errado. E isso, aquilo, e aquilo, o outro foi deixando ele muito triste, muito chateado, e por incrível que pareça ele ainda estava ruim ali, né? Já haviam se passado horas, né? E nada estavam fazendo por ele. Quando de repente ele simplesmente, ainda ferido, ainda mal, o que que ele fez? Cara, ninguém tá fazendo nada por mim, já tô aqui quase metade do dia. Cara, eu vou sair daqui. Não tá adiantando nada. É melhor eu me tratar com algum remédio, tentar dar um jeito em casa sozinho mesmo. E ele saiu, né? Os médicos, desculpa o termo, mas cagaram pra ele. E ele foi embora, foi pra casa, pegou a moto dele, né? Ainda toda, sabe, balançando, capengando, pegou a motinha dele e foi embora, entendeu? E foi pra casa para dar o próprio jeito. Você deve estar se perguntando assim, cara, é hospital público, é hospital particular? Cara, vou te dizer, era para ser um dos melhores hospitais do mundo, entendeu? Só que infelizmente, não só pela infraestrutura, a infraestrutura até que era boa, mas, assim, os profissionais, na verdade, não eram profissionais, entendeu? Que foram atender ele. Isso realmente deixou ele muito revoltado e também me deixou revoltado. Aí você deve estar se perguntando, poxa, fala logo que hospital foi esse. Então, na verdade, não foi hospital, isso foi apenas uma ilustração para você entender que, às vezes, a gente faz isso dentro da igreja. Caiu a ficha? Nós devemos ser hospital. Mas muitas vezes a gente age como se a gente estivesse num tribunal. Não pense você que tudo é responsabilidade do ministério da igreja, do pastor da igreja, das irmãs de oração, porque tem coisa que é responsabilidade nossa, tem coisa que nós podemos fazer e tem coisa que não é para nós fazermos, que é julgar. Às vezes a gente acaba julgando as pessoas pelo simples fato de a gente nem conhece a pessoa, não sabe o problema da pessoa, mas às vezes a gente sai julgando. E eu não estou falando para você simplesmente olhar, não, realmente, aquele pastor tal, eu lembro de que ele julgou o caso e falou e espalhou. Não, estou falando de mim e de você. Para pensar nisso. O que você tem feito? Quantas vezes eu mesmo, às vezes eu me pego julgando um caso e, nossa, cara, eu não posso nem fazer isso, eu não tenho esse direito. Por quê? Porque às vezes vai ser o sujo falando mal lavado. Às vezes realmente determinada pessoa passou por uma situação. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quem cai em pecado precisa de cura, não precisa de julgamento. Às vezes a pessoa procura a igreja como um hospital, mas você acaba agindo como se fosse um advogado oposto, entendeu? De acusação. Às vezes é até pior, às vezes você quer dar uma de juiz para cima da pessoa, sendo que na verdade você faz coisa muito pior e as pessoas que, enfim, não sabem, não veem, entendeu? As pessoas que estão machucadas, elas precisam de cura. Elas não precisam de julgamento. Como diz em Romanos, nós somos corpo de Cristo, membros de um mesmo corpo. E aí eu pergunto para você, qual a função do dedo mindinho? O nosso coração, ele tem uma função. O cérebro tem uma função, olhos, boca, nariz, mãos. Mas o dedo mindinho? Às vezes, talvez você se ache ou ache que determinada pessoa é apenas o dedo mindinho do corpo. A gente pensa assim, poxa, não vai influenciar em nada, eu não preciso de você, mas experimenta
dá uma topada com o dedo mindinho naquela quina assim da cama, entendeu? Ou então na porta, ou então em alguma coisa, só com o dedo mindinho, vai lá. Cara, todo o corpo sente. Você às vezes começa a andar, volta a andar mancando, simplesmente por causa de uma topada no dedinho mindinho do pé. É, cada parte do corpo tem sua importância. Então, se você acha que você é o dedo mindinho, fique sabendo que você tem sua importância. Se você acha que determinada pessoa é um dedo mindinho, cara, todos nós precisamos agir de forma a nos ajudar. Por quê? Às vezes a gente acha que a nossa... Cara, mas foi o dedo mindinho, não tenho nada a ver com isso. Tá, mas você é o quê? Você é mão. Se você é mão, são as mãos que vão pegar o curativo, vão fazer o curativo no dedo mindinho. Você é o quê? Você é cérebro. Você sentiu, você percebeu aquilo, entendeu? O que você vai fazer? Você vai dar um comando para que as mãos realmente façam o curativo no dedo mindinho. Ou seja, tudo funciona de uma forma conjunta. Você é a boca. Você tem que tomar cuidado. Com o quê? Com aquilo que você fala, com aquilo que você põe para dentro. Porque nós somos um corpo e você pode comer, ingerir determinadas coisas que possam te causar um câncer. E nesse caso, às vezes só um milagre. Você já parou para pensar nisso? Nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. Mas enquanto a gente não pensar dessa forma, a gente vai continuar simplesmente pensando de uma forma que, ao invés de ajudar, só vai atrapalhar. E eu quero convidar você nesse momento a refletir não sobre os outros, mas sobre você mesmo, sobre nós mesmos. Porque às vezes é muito fácil a gente falar, não, realmente, eu lembro de um caso em que o pastor julgou determinada pessoa. Realmente ele não devia ter falado aquilo. Não, fulano falou isso daquela pessoa. Cara, eu tô falando de mim e de você. Quantas vezes a gente poderia ter feito alguma coisa por alguém e não fez? Quantas vezes a gente acaba julgando que não é importante determinado caso? Muito pelo contrário, a gente acaba falando mal da pessoa. Ah, não, fulano é um ingrato, por isso que ele tá assim. Fulano, não presta, fulano não serve pra nada. Só que na verdade, fulano faz parte do corpo. E às vezes você não para um minuto para conversar com a pessoa e saber o porquê do comportamento dele ou dela está sendo daquele jeito, está sendo daquela forma. Sabe, às vezes a pessoa entra e sai da igreja e tipo, é só mais um dia, é só mais um clube. Tem gente que não vai mais, tem gente que não comparece. Por quê? Simplesmente porque, assim, por mais que ela queira sentir a presença de Deus, aí você fala, não, mas o Espírito Santo é quem faz a obra. Realmente, o Espírito Santo é quem faz a obra. Mas quem prega a palavra somos nós. Para que o Espírito Santo faça a obra, como se fosse uma corrida, sabe aquela corrida de revezamento, onde você precisa passar o bastão? Não adianta você começar a correr com o bastão, aí quando você vai passar para o Espírito Santo fazer a parte dele, você simplesmente chega um pouquinho, cansei e, parei aqui, o bastão caiu, o Espírito Santo vai fazer como a parte dele. Você tem que passar realmente o bastão para que a corrida continue. Se você não passar o bastão, não adianta nada. Você pode começar, mas se você não concluir o que você quer para você concluir, não vai adiantar nada. Para pensar nisso. Entendeu? Às vezes a gente fala que é muito que a pessoa já está dentro da igreja, então agora é a obra do Espírito Santo, o Espírito realmente. Mas existem momentos em que você vai precisar chegar para a pessoa e perguntar o que você está precisando, o que é que você está passando, como é que eu posso te ajudar? Você quer conversar? Você quer um abraço? Não precisa nem perguntar se a pessoa quer um abraço. Chega, dá um abraço nela, fala, pô, eu tô orando por você, e realmente ore. Sabe? Tá precisando de alguma coisa? Eu tô precisando disso, daquilo. As pessoas precisam ver Jesus em você. As pessoas precisam ver Jesus em mim. É isso que vai fazer aumentar a fé daqueles que realmente precisam. Não só a deles, mas a nossa também. Que a gente possa agir mais como hospital e menos como tribunal. Até porque o que nós precisamos julgar é simplesmente se alguém está pregando a palavra de forma certa ou errada. Nisso a gente precisa ficar atento. Mas existem os outros casos, que foi como eu estou falando durante o vídeo inteiro, que é simplesmente o sujo falando mal lavado. Você tá de olho no cisco do olho do irmão, enquanto na verdade tem uma trave na tua. Tá falando da janela, do lençol, né? Sujo que a vizinha tá colocando no varal, quando na verdade a sujeira tá no vidro da tua janela pela qual você tá olhando. Os lençóis que estão colocando lá estão tudo limpo. Entendeu? Às vezes o erro tá na gente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E que a gente possa se lembrar sempre de que nós somos membros de um só corpo em Cristo Jesus.
Se você gostou do vídeo, compartilha ele, deixa seu like aqui. Se você não gostou, deixa seu dislike também, não tem problema. Comenta, compartilha para que outras pessoas fiquem conhecendo a verdade e assim sejam livres. Já é? A gente se fala, a gente se vê. Valeu.